Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e como nós tivemos hoje bastante problemas, tivemos alguns probleminhas com a nossa gravação da live, acabei tendo problema também para salvar o vídeo, não consegui salvar, acredito que alguns não vão conseguir acessá-lo, então resolvi gravar a mensagem novamente para que vocês não percam nenhuma da série de 21 mensagens desse tempo de jejum e também a oração. 7 formas de Deus falar. Então, no meio de tudo isso, nós vamos... Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4, nós vamos assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele fala, Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, Deus tem muitas maneiras. Essas 7, como eu disse, não significa que são as únicas, mas são as mais comuns, mais populares e que nós queremos aprender. Desde que o homem caiu em pecado, a humanidade começou uma busca para reencontrar a Deus e ouvir a direção de Deus. Infelizmente, milhões se perderam buscando de forma errada ouvir a voz de espíritos, entidades, adivinhos, imagens de escultura, imagens de santos, amuletos, objetos sagrados. Então, aprender 7 formas como Deus nos fala será muito importante nesses tempos de fins, próximos da volta do Senhor Jesus. Vamos lá. A primeira forma, Deus fala através da natureza. O Salmo 19:1 nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus falou com Moisés na sarça ardendo no fogo, ardendo em fogo, Êxodo 3:2. Deus falou através do dilúvio com Noé e aquela geração, Gênesis 7:17. Deus falou com o velo de lã, com Gideão, Juízes 6:36-38. Deus falou no vento suave com Elias, 1 Reis 19:11-12. Deus falou com uma estrela que anunciou o nascimento de Jesus, Mateus 2:10. Deus falou usando barro com Jeremias, 18:1-6. Deus falou com Balaão usando uma mula, Números 22, do 23-29. Deus falou com Jonas através do grande peixe, Jonas 1:16-17. Grande peixe, não é baleia, por favor. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, Mateus 3:16. Então Deus fala de diversas formas. Vi uma época falando de alguns dos astronautas que tiveram a experiência, quando eles chegaram lá no espaço, eles viram a perfeição que é, eles disseram, é impossível que não tenha um Criador. Então passaram a crer em Deus. De alguma maneira Deus falou com eles através da natureza. A segunda forma com que Deus fala é através dos anjos. Hebreus 1:13-14 nós lemos: anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Foram anjos que tiraram Ló de Sodoma, Gênesis 19:1-15. Jacó lutou com um anjo em Gênesis 32:24 e virou Israel. Anjo do Senhor falou com Abraão, livrando Isaac do sacrifício, Gênesis 22, do 11-15. Anjo falou com Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista, Lucas 1:13-18. O anjo Gabriel falou com a Virgem Maria, em Lucas 1:26-32. Isaías viu os serafins com 6 asas, em Isaías 6:2-6. Ezequiel viu os querubins com 4 asas, Ezequiel 1. Daniel viu e falou com vários anjos, inclusive Gabriel, e foi salvo de ser devorado por leões, Gênesis 6, Daniel 6:22. Inclusive, o próprio jejum de Daniel surge quando o anjo Gabriel é interceptado com a mensagem e a resposta de sua oração. A terceira forma com que Deus fala, através dos sonhos, visões e dons espirituais. Eu sei que muita gente não acredita nem em dons, nem em sonhos, nem em visões. Não quer dizer que tudo o que aconteça seja de Deus também. E aí vamos entrar de uma das formas, que é a forma central de tudo, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Em Jeremias 23:28, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
O profeta que tem um sonho, conte-o apenas como um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra, a palha com o trigo, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 29, o apóstolo Paulo escreveu: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Deus falou com Jacó em sonhos, Gênesis 37, 9. No sonho da escada, com anjos, Deus falou com Jacó também, Gênesis 28, 12. Em sonhos falou Deus com Faraó no Egito, do Egito no tempo de José, Gênesis 41. Em sonhos, Deus falou com José em Gênesis 37. Paulo sonhou com Macedônio, Atos 16, 9, aquele, né, visão da noite. Em sonhos falou Deus para José receber Maria, Mateus 1, 19, 25. Né? Falou em sonho, porque ele podia mandar um anjo lá assim, pessoalmente? Não, foi em sonho. Em sonhos orientou José a fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, para escapar de matança dos meninos, Mateus 2, 13 e 15. A quarta forma, Deus fala conosco através das provações. Das provações. Então, se você está passando a provação, essa é uma época boa para você aprender a ouvir o Senhor. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus falou com Jó na provação. Jó 33, 14, 19. Com Israel nos tempos dos juízes, Juízes 2, 18, 19. Com Jonas, quando ele foi engolido vivo, em Jonas 2, 1, 10, né, pelo grande peixe. Quando quebrou a arrogância de Nabucodonosor, Daniel 4, 33. Com a fome nos tempos de Isaac, Gênesis 26, indo para Gerar. Com a fome nos tempos de Faraó de José, né, lá no Faraó do Egito, nos tempos de José, Gênesis 41, 54, 57. A peste sobre Israel, matando 70 mil homens nos tempos de Davi, 1 Crônicas 20, do 13 a 14. Com as 10 pragas no Egito para libertar Israel, no livro de Êxodo. A fome profetizada pelo profeta Ágabo, em Atos 11, 28, e que aconteceu no Império de Cláudio, no Império Romano, na época do Imperador Cláudio, no ano 46 depois de Cristo. A própria pandemia, né, do coronavírus, que para muita gente não adiantou de nada. A quinta forma com que Deus fala pela palavra de Deus, né? A quinta forma com que Deus fala é pela palavra de Deus. Esse é o meio mais seguro e é o meio que você vai ter que utilizar para checar todas as outras revelações. Se tiver dentro dela, ok. Se tiver fora dela, esqueça. Hebreus 4:12 nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada, uma caira em grego, né? Alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os 4 tipos de coração em relação à palavra de Deus. Jesus revela isso em Lucas 8, 11 e 15. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são só que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, a perfeição aqui, sempre as palavras no original, hebraico e grego, significa aquele que está debaixo, fazendo a vontade de Deus, aquele que está debaixo do seu propósito. Deus diz para você: sai daqui e vai para lá. Você está na perfeição, você está obedecendo, não significa alguém sem defeito. A eficácia da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 nós lemos: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra ensinar, em grego, didaskalia, significa os ensinamentos dos princípios e os fundamentos do reino de Deus. O verbo repreender aqui, elenkos, quer dizer refutar o erro, cara a cara, para se saber se é verdadeiro ou falso, e repreender o pecado. Corrigir é epanortoses, que significa restauração a um estado correto. É um aperfeiçoamento de vida ou caráter, é tornar reto. Né? O sujeito era desonesto, passa a ser honesto, era mentiroso, passa a ser verdadeiro. Instruir, paidia em grego, quer dizer, é o treinamento para a educação infantil, para que haja o crescimento de virtudes, e inclui castigo e punições.
Jesus mandou examinar as Escrituras, está lá em João 5,39. A sexta forma com que Deus fala conosco é através do Espírito Santo. Em Atos 13:2 nós lemos lá: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo manda separar os dois, né? Ele tinha uma obra para eles. É o Espírito Santo que o Pai enviou para nos ensinar. João 14:26. O Espírito Santo está sempre com os filhos de Deus. João 14:16. Sansão era usado pelo Espírito Santo com força. Juízes 14:6. Aliás, ninguém foi tão usado, nenhum homem foi tão usado mais do que Sansão. Infelizmente, a carnalidade, as suas escolhas carnais é que destruíram a sua vida e o seu ministério. Eliseu recebeu uma porção dobrada do poder do Espírito Santo quando Elias foi arrebatado. Está lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. A igreja de Atos recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Na verdade, a igreja nasceu com a descida do Espírito Santo. Né? Falar em igreja sem o Espírito Santo é um cemitério. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo para dar uma oferta menor, Atos 5, do 1 ao 10, e foram castigados com a morte. O Espírito Santo ele fala em nosso espírito, em nossa mente e coração, né? Nossa mente e coração. Então, você vai ouvir, muitas vezes, o Espírito Santo. Você vai ouvir a sua voz de tal profundidade. Agora, no período de jejum, é muito mais fácil porque nós estamos consagrados. Nós estamos mais focados nas coisas espirituais. E se isso fizer parte da nossa vida no dia a dia, nós conseguimos fazer com que a nossa vida seja muito mais espiritual, a gente tenha grandes momentos espirituais, não fique só uma coisa esporádica, nós vamos ter afinidades. E falando, eu dei o testemunho de que muitos anos atrás eu nem não tinha carro, não dirigia nada, e lá em Bauru, né, na Duque, indo para o trabalho, sinal vermelho, aquele movimentação, eu ia atravessar e eu ouvi a voz do Espírito Santo: pare, não atravesse. Foi uma coisa muito rápida. E eu parei. No que eu parei, um carro veio, passou correndo, atravessou o sinal. Falei, meu Deus do céu. E como a avenida é larga, teria me pego ali. Com certeza. Falei, meu Deus do céu. Se eu não tivesse escutado, eu não estaria nem dando esse testemunho aqui. E graças a Deus eu ouvi. Então a gente vai aprendendo, você vai aprender. Romanos 8,16 nós lemos: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ele fala assim. A sétima forma e última, Deus fala com você e usando você. Atos 9,6 nós lemos: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E para Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus fala com você para transformar sua vida. Depois Deus vai falar com você para usar você. Jesus falou com Saulo e depois o transformou em Paulo. Aí falou com Paulo para fazer a obra. Deus muitas vezes não deixou Paulo fazer o que desejava, mas as ordens eram outras. Na maioria das vezes, quando nós estamos realmente no Espírito, nós não vamos fazer aquilo que a gente gosta, nós vamos fazer aquilo que Ele quer. Os cristãos de hoje só fazem o que gostam, né? O sujeito que toca só quer tocar. Ele acha que isso é a vontade de Deus. E está lá, se exibindo. O que dança, só dança. O que faz teatro, só faz teatro. Jesus não mandou fazer nada disso. Então prova que as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo outra voz. Você pode vir a Jesus como você está. Jesus te aceita como você é. Mas o Espírito Santo vai transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Venha como está, mas você será como Ele deseja. 2 Coríntios 5,17 ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E vou então fazer a oração final, a oração da bênção, lembrando o que eu tenho falado, né, e falei na gravação, na live, os 3 últimos dias, né, sexta, sábado e domingo, estarei falando sobre a autoridade do crente, que eu quero que todos participem, façam um esforço de estarem online, pegarem no momento, porque são mensagens que vão fazer a diferença. É o fechamento de ouro, com chave de ouro, o jejum de Daniel nos seus últimos dias. Mas é importante que você entenda que agora nós vamos tratar do mundo espiritual, os conflitos espirituais, porque na vida não é só o lado bom, tem o lado ruim que a gente precisa aprender. Amanhã estarei falando como resistir ao diabo, porque muita gente pergunta: pastor, a Bíblia fala para resistir ao diabo.
Mas a gente vê o diabo, quando a gente vê o diabo já derrubou a pessoa, como é que a gente de fato resiste a ele? Então amanhã estarei falando e ensinando como resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de você. E sexta, sábado e domingo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com a inspiração do Espírito Santo, estarei ensinando sobre a autoridade do crente, porque você não acha muita coisa e é importante você saber. E eu digo isso e disse que vocês que entraram foram escolhidos, 30 que escolheram, estão participando do jejum, especialmente desse ano, foram escolhidos a dedo pelo Espírito Santo, porque vocês serão usados em obras muito maiores do que vocês estão imaginando. Então, faça um bom apanhado, pegue todas as lições, todas as palavras que foram dadas. E agora nós falamos de diversos temas, diversos assuntos. Deus tem nos dado muita graça. Nós falamos sobre o arrependimento, sobre o jejum de Daniel, sobre a fé, a emuná, a fé hebraica, a fé no original. Falamos de libertação total, de decretos do poder, que há poder nas suas palavras, da bênção sacerdotal, resposta de oração, os 7 portas por onde o mal entra, a mulher de Ló, por que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló, por que fazemos tantas coisas erradas, tantas escolhas erradas, renove a tua mente em 2 partes, o sobrenatural de Deus em 3 partes, né, como ativar a nossa fé, e amanhã, hoje estamos falando sobre as 7 formas com que Deus fala, e amanhã vamos aprender como resistir ao diabo para que ele fuja da gente, e 3 mensagens sobre a autoridade do crente para vencer todas as forças das trevas, né? Especialmente aqueles que estão enfrentando batalhas com muitos divórcios na família, inveja, coisa trancada, trabalho de magia negra, macumba, bruxaria, voodoo e essas coisas todas. Chegou a hora de você aprender a autoridade do crente. Então vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu oro agora a Deus, não somente as 30 pessoas do jejum e oração, mas você que está assistindo essa mensagem agora, essa oração, que Deus esteja entrando na tua vida. Se a sua necessidade de cura, de enfermidade, que o Senhor esteja concedendo a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Deus esteja operando agora. Se é uma necessidade financeira, material, no seu trabalho, na justiça, no INSS, aposentadoria, prisional, aonde está a necessidade sua, que Deus esteja concedendo essa bênção em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você está enfrentando de problema, que é a sua necessidade, que Deus te atenda em nome de Jesus Cristo. Então amanhã eu convido a todos vocês que possam estar entrando online na live. Eu tenho colocado o link também no YouTube, no Facebook, no Twitter, tenho distribuído para que vocês todos possam participar, porque a oração e a palavra são para todos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu estou também parabenizando todas vocês mulheres, que Deus abençoe vocês são umas bênçãos, né? Nós nascemos de uma mulher e nos casamos com uma mulher, então, os homens, né? Então, é uma bênção, porque as mulheres nascem de mulheres também, então sempre tem uma mãe, né? Tem aquela que cuida, né? Assim, não é a mãe que gerou, mas é uma mãe que criou, a mãe que educou, tem uma tia, uma avó, alguém, né, querido. Então, a todas vocês mamães, a todas vocês mulheres, filhas, netas, bisnetas, bisavós, noras, sogras, que Deus esteja abençoando vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.